Sejam bem-vindos para mais um estudo do Vem Segue-me, né? A gente hoje vai aprender um pouco sobre as sessões de doutrinas e convênio, a sessão 23 e a sessão 26, né? Essa semana que a gente vai estudar é a semana de 17 a 23 de março de 2025. E a gente vai aprender um pouco sobre como foi importante, né? O apoio da família e o apoio principalmente de Emma Smith com Joseph Smith e um convênio que ela faz específico com a Igreja de Jesus Cristo. E o tema da aula é buscar as coisas de um mundo melhor. Nossa, perfeito. Nosso estudo do Vem Segue-me, né, dessa semana trouxe reflexões importantes, né? Nosso tema ele é bem sugestivo quando ele fala para a gente buscar coisas de um mundo melhor, de um mundo mais elevado, de um mundo que está mais próximo do Salvador Jesus Cristo. O profeta, juntamente com David Whitman, Oliver Cowdery, eles passaram por momentos bem desafiadores, momentos de escolhas, momentos de serem corrigidos muitas vezes pelo Senhor, né? E o Senhor, ele mostrou através das suas revelações o que ele queria para o profeta do Senhor. Dentre as observações que ele colocou para o profeta, especificamente, era que ele deveria se dedicar-se unicamente à obra do Senhor, né? Então, como dedicar-se à obra do Senhor mediante os desafios que ele tinha em relação às finanças, em relação a questões pessoais com sua esposa, né? E relata também, esse estudo da semana trouxe também as experiências que a Emma teve como esposa de um profeta do Senhor, né? Ela tinha desafios pessoais. E como lidar com esses desafios, né? Ela, no momento, depois da organização da igreja, batismo do profeta, juntamente com Oliver, mesmo assim, havia passado algum tempo e ela não havia ainda sido batizada na igreja. Mesmo apoiando Joseph Smith como profeta do Senhor, ela não tinha ainda passado pela ordenança do batismo. E isso era algo que precisava acontecer, né? Mesmo ela apoiando seu marido, no momento ela ainda não havia sido batizada. Então o Senhor ele revelou a sessão 25 de Doutrina e Convênios com algumas observações, com algumas orientações para Emma Smith. E para que ela pudesse ser uma mulher que apoiasse seu marido, mas que ela também tivesse um lugar especial na obra do Senhor. Então o Senhor ele deu designações a ela, o Senhor deu responsabilidades a ela, para ela pudesse apoiar seu marido, mas que ela pudesse também servir ao Senhor, né? Então essa é a nossa introdução para que a gente possa começar a destrinçar um pouco do estudo do Vem Segue-me dessa semana. Então, logo no 23, o Senhor também dá revelações específicas, 5 revelações específicas, tanto para Oliver Cowdery, como para Harry Smith, Samuel Smith, Joseph Smith Sr. e Joseph Knight, né? Joseph Knight. Também foram dados para essas 5 pessoas revelações específicas. E interessante que o Senhor também chamou a atenção de cada um. Essas revelações não foram dadas só para eles, para nós também, né? Porque essas revelações específicas de doutrina e convênios, elas são específicas para aquelas pessoas daquela época e também para nós. Não vamos pensar que aí foi dado só para Josi e para Oliver Cowdery, mas foram dados também para nós. E aí, para Oliver Cowdery, ele disse, na seção 23:1, ele diz assim, para cautelar, porém, contra o teu orgulho, não ter orgulho. Eis que te digo algumas palavras, Oliver Cowdery. Eis que abençoado és, por não estar sob a condenação alguma. Acautelá-vos, porém, contra o orgulho, para que não caia em tentação. Para nós também, nós temos que nos acautelar
diante do orgulho, né? Não tem orgulho nas nossas vidas, porque não coloca, não é coisa do Senhor o orgulho. E depois também ele disse para Samuel, Harry Smith, também ele disse: eis que te digo no 3, 23, 3. Eis que te digo algumas palavras, Harry Smith, pois também não estás sob a condenação de condenação alguma, teu coração está aberto, a tua língua desatada, e teu chamado é para exortar e fortalecer a igreja continuamente. Então, naquela época, a igreja tinha acabado de ser organizada, né? E eles ficaram sem saber o que ia acontecer. Perdido, né? Assim, e agora, vamos para onde, né? Até Josi voltou a trabalhar, né? Depois que ele disse, agora a igreja já está restaurada, o livro de Mormon já foi totalmente escrito, traduzido, está tudo prontinho, agora eu vou voltar a trabalhar. E ele trabalhava, a gente sabe que ele trabalhava na fazenda, né? E a fazenda que ele ainda pagava ainda a mensalidade da fazenda. E a gente sabe que os pais de Emma já não vivia bem, já não era bem com o Josi, porque achava assim, que ele era um mentiroso, que ele era um preguiçoso. E ele disse, agora eu vou trabalhar. Se tem alguém nessa casa para trabalhar, sou eu. E eu preciso ajudar minha esposa, preciso ajudar meus filhos financeiramente. Aí ele vou trabalhar. E o Senhor disse, Josi, não. Você foi chamado para trabalhar integral na minha obra. Pode dizer que foi um momento em que ele ficou um pouco confuso, né? Como a gente mesmo, né, Adriano? Que muitas vezes, por tantas preocupações na vida, seja trabalho, estudo, a gente às vezes deixa as coisas do Senhor de fazer um pouco, né? Para manter a questão no foco temporal do pagamento das contas. E isso foi um momento de preocupação do profeta. Foi quando o Senhor viu que ele estava, né, Graça, perdendo a atenção, o foco na obra do Senhor, e o Senhor ele chamou a atenção dele, que esse chamamento está na seção 24, né? Que justamente, na 24, que justamente é a correção que o Senhor faz tanto ao profeta Joseph Smith quanto a Oliver Cowdery. Ele faz essa correção na seção 24. Chama a atenção dele realmente a respeito, porque imagina o profeta, essa cobrança pessoal, né? A gente tem muitas cobranças em relação ao trabalho, ao sustento dos nossos filhos. E o profeta ele também passou por isso na mortalidade. E o importante também nesse capítulo, né, é que Joseph ele foi chamado, mas a mulher dele ela tem uma parte muito importante de apoiar, né, do apoio da esposa. Que sem o apoio dela ia ser muito, muito difícil para ele, né? Porque vai chegar momentos que ele vai ter que deixar ela. Como uma mulher que não conhece o Evangelho, que não tem experiências com o Senhor, pode aceitar uma coisa dessa? Ela provavelmente não iria aceitar, né? Então é essencial o apoio da mulher, ou da mulher ou do marido, né, do cônjuge, quando recebe um chamado. Existem chamados na igreja que pede muito de que seja necessário a pessoa demandar um tempo maior para ele, dedicar um tempo, uma parte do seu tempo a mais para ele. E aí, se o seu cônjuge ele não entende isso, ele não pergunta ao Senhor, não tem experiências com o Senhor sobre isso, acaba que o casal entra em intriga, não quer, um quer fazer, o outro não quer, um quer puxar, o outro não quer, e aí fica aquele impasse, até que eles tenham algumas experiências que possam resolver isso, né? Quando a gente pede ao Senhor, Senhor, eu tenho muito desejo de servir em tua obra, eu tenho muito desejo de ter experiência na tua obra, ele vai proporcionar aquilo a gente, mas o nosso cônjuge, ele entende que a gente tá tendo esse desejo, que isso é um desejo do nosso coração com o Senhor. A partir do momento que o nosso cônjuge entende isso, as coisas se tornam mais leves. O fardo ele é basicamente distribuído. O Senhor ajuda de um lado, o meu cônjuge ajuda do outro e eu faço a minha parte. E aí o reino de Deus cresce de acordo com a vontade dele, né? Não com a nossa vontade.
E todos eles foram chamados, Samuel também, né? Foi chamado. Foi dito a Samuel o que ele deveria fazer. Foi dada orientação para cada um. Foram 5, né? 5 revelações, 5 para pessoas diferentes. Samuel também recebeu. Samuel foi o primeiro missionário da igreja. Para Josi também. Para Rairo também, não foi graça. Para quem? Para Rairo. Para Rairo Smith, que eu tinha falado. E Knight também, né? Josi Knight. Josi Knight, isso mesmo. E foi dado também para ele, que foi o 5º a ele falar. E a dele, de Josi Knight, ele foi diferente. Olha o que ele disse para ele. Lá no 23:6. Isso. E eis que te declaro, Josi Knight, por essas palavras que deves tomar tua cruz. E ao tomá-la, deves orar vocalmente perante o mundo, e assim como em segredo no seio de tua família, entre teus amigos, em todos os locais. E eis que é teu dever unir-te à igreja verdadeira e fazer com que tuas palavras sejam continuamente de exortação, para que recebas a recompensa do trabalhador. Ele disse amém. É interessante que foi específico, foi para todos eles, ele disse que ele deveria pregar o evangelho. Foi, isso mesmo. Porque todos nós somos missionários, né? Então começou daí já. O chamado, cada membro é um missionário, né? Missionário. É isso que eu estava lembrando na hora que eu li sobre isso aqui. Mas ele, Knight, ele... Quer falar, Dani? Uma das coisas que eu achei também interessante nesse 23 foi que o Pai Celestial, ele conhecia todas essas 5 pessoas. Ela sabia das dificuldades e do que ele poderia melhorar, e eles nos incentivou a melhorar. Então isso mostra que o Pai Celestial conhece cada um de nós. Ele mostra que ele sabe como a gente pode melhorar. Perfeito. E Knight, ele trabalhava junto com eles. Ele conhecia o livro de Mormon, ele sabia que o livro de Mormon era verdadeiro. Sabia que tudo que o profeta, acreditava no profeta, mas ele ainda não era batizado. Por isso que o Senhor deu um puxão de orelha. Peraí, né? Vamos orar, toma a tua cruz, ora vocalmente. Lá no 7, né? E lá no 7 ele continua dizendo, né? No 7. No 7 ele diz: eis que teu dever é unir-te à igreja verdadeira e fazer com que tuas palavras sejam continuamente de exortação, para que receba a recompensa do trabalhador. Olha só, quando a gente só vai receber a recompensa, quando a gente aceitar o evangelho e quando a gente compartilhar. Quando a gente abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca, se a gente ficar calada, não vai ter recompensa do trabalhador, não. É a maneira da gente pregar o evangelho. Esses vídeos, eles têm aí, tenho certeza que a intenção nossa é que as pessoas possam saber um pouquinho sobre o evangelho de Jesus Cristo, conhecer a igreja, conhecer um pouquinho da doutrina da igreja, mas acima de tudo, quem ainda não conhece, que possam visitar as capelas mais próximas das suas casas, né? Então isso vai ajudar as pessoas a conhecerem um pouquinho o evangelho de Jesus Cristo. E a gente propagar a sua palavra, e as pessoas, serem abençoadas por esse evangelho. Agora é o 24, né? Sessão 24. Essa sessão particularmente, tanto a 24 quanto a 25, trouxe um chamado bem especial, né? O Senhor reafirmou o que ele queria do profeta. O profeta, ele estava com muitas preocupações, com muitas aflições. E ele diz no versículo 1, que ele diz assim, que foste chamado e escolhido para escrever o livro de Mormon e para o meu ministério. Ele está falando essa revelação para Oliver Cowdery e em especial também para o profeta, para os dois. E ele diz que livrei-te de tuas aflições e aconselhei-te pelo que tem sido livrado de todos os teus inimigos e dos poderes de Satanás das trevas. Então, a primeira coisa, ele traz assim, esse choque. Lembra, né, digamos isso, que eu fiz tudo isso por você, que eu te sustentei, eu te livrei das garras. O Senhor Deus agora está cobrando, né? Já fiz a minha parte, agora tem que fazer a tua. A sua vez de você fazer a sua. Exatamente. E no versículo 2, ele diz assim, contudo, não tens desculpa para as tuas transgressões,
portanto, vai e não pequeis mais. E aí eu fiquei pensando, eu voltei 2 vezes ou 3 para ler com graça essa parte dessa sessão especificamente. Vamos ver para quem ele está falando. E ele voltou, justamente, realmente, era para o profeta Joseph Smith e para o Oliver Cowdery. Então, porque era um chamado, historicamente, o profeta ele estava dividido entre as coisas da igreja e as coisas do pessoal dele, em relação à fazenda, a questão das finanças, e isso era uma preocupação que gerava. Fora que a família de Emma, né, Graça até frisou, a família de Emma já não tinha uma estima tão grande pelo profeta do Senhor. E Emma sempre foi viver numa casa confortável, então os pais queriam que ela tivesse isso, que a filha vivesse num lugar confortável. Mas o Senhor, quando chamou Joseph Smith aos 14 anos de idade, como profeta do Senhor, profeta da restauração, ele reafirmou isso nessa sessão especificamente. No versículo 3. Poderia ler, Adriano, no versículo 3? Magnifica teu ofício, e após haveres semeado teus campos e os teres protegido, vai depressa à igreja que está em Collegeville, Fayette e Manchester, e eles sustentar-te-ão e abençoá-los, tanto espiritual como materialmente. Então o Senhor ele disse a ele: te tranquiliza, que eu vou te suster, porque a obra que tu fosse chamado é muito maior do que a que tu estás executando nesse momento. Então, era um chamado de abnegação, era um chamado de serviço, que ele, como um profeta do Senhor, ele não podia estar resolvendo, mantendo foco em 2 serviços: nas coisas do reino, na restauração da igreja e nas coisas temporais. E isso gerou uma preocupação, né, familiar, tanto para Emma quanto para o profeta. Imagina, quando a questão financeira abala muito, né? A família atualmente também, hoje com questões financeiras, Nossas vidas, né? Tem abalado muito nossas vidas, nossas famílias, né? E não, com o profeta do Senhor não foi diferente, né? Então, havia essa preocupação. Então, mas ele disse ao profeta, especificamente nessa revelação, no versículo 7, ele disse assim: pois tu servirás exclusivamente a Senhor, e nisto terás força. Nisso, na obra do Senhor, cuidar espiritualmente dos irmãos, para o progresso da igreja. Então, ele vai lá à tal cidade e se preocupa com aquelas pessoas de lá, não com a questão temporal, que eu vou prover, eu vou suster, como ele diz aqui. Ele diz até lá, até na Bíblia também, né? Lá em Mateus 6, 26, ele diz lá: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam e nem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então ele já diz aí, né? Não te preocupa, tu faz aí a obra, porque os passarinhos nem plantam nem colhem, mas estão aí, ó, estão vivendo. Exato. Então não se preocupa que o Pai Celestial ele vai prover tudo que você precisar, né? Você só precisa se dedicar de coração e com toda a tua alma e com toda a tua força, para que o Pai Celestial possa te abençoar. Isso acontece muito na vida da gente, né? Se a gente fizer isso mesmo que ele está falando, se dedicar mesmo, o Pai Celestial ele abençoa e nada vai faltar para você. Eu tenho isso que já aconteceu comigo também. Na hora que o Pai Celestial precisou que eu me dedicasse com toda a minha força, ele proveu minhas necessidades. E aí o povo falava: poxa, tu não está sem trabalho, como é que está tua família, como é que está isso, como é que está aquilo. E aí era impressionante que o Pai Celestial sempre cuidava disso. Eu não precisava ter nenhum tipo de preocupação. Apenas focar na obra dele, né? E o 8º ele já preveniram: ser paciente das aflições, pois terás muitas. Suportas, contudo, pois eis que estou contigo até o fim dos teus dias. Essa promessa também é pra gente, né? É isso aí. Suportar as provações que não são fáceis. Não é fácil, a gente pensa que não está conseguindo nem suportar, né? Mas o Senhor está lá, segurando a nossa mão. Ele nunca vai deixar. Pode todo mundo sair junto de nós. Mas o Senhor está lá, nos segurando, nos apoiando, nos carregando. Muitas vezes eu me sinto assim, sabe?
o Senhor me carregando no colinho dele, porque tem dias que é insuportável, são insuportáveis, mas a gente sabe que o Senhor está lá, nos apoiando e nunca vai nos deixar só. Tem duas formas da gente passar pelas aflições, né? Ou a gente passa com ela com o Senhor, ou a gente escolhe passar sozinho. A gente pode escolher passar sozinho, remungando, murmurando, reclamando que o Senhor... né? Maldizendo. Ou a gente pode escolher passar com o Senhor. E aí o fardo vai ficar mais leve, né? E aí, Tem tantas coisas boas nessa... que não dá nessa tempo, sessão né? 24 tem muitas coisas. Tem assim, essas duas sessões, tanto a 24 como a 25, são sessões que faz com que a gente repense muito como a gente lida com as coisas do Senhor, as coisas sagradas que Deus deixou. Por isso que a gente tem que ter um apego muito grande às coisas do Senhor, um cuidado, né, de tratar as coisas de Deus como sagrada. E isso é que ele estava ensinando para o profeta. Imagine nós, né? Então a gente tem que ser corrigido mesmo. E ele foi corrigido com muito amor. O Senhor fez isso, essa correção. Porque quem ama, corrige. Né? Eu não posso ver muitas vezes meus filhos fazendo errado, mas se eu os amo, eu preciso corrigi-lo. E o Senhor, ele amava o profeta dele, né? A quem ele chamou para direcionar, para organizar a igreja. A igreja estava estabelecida, o livro de Mormon tinha sido traduzido, né? E nessa época O trabalho estava apenas começando. Mas o trabalho estava apenas começando. E em algum momento o profeta achou assim, não, vou direcionar um pouquinho a minha visão para questões da minha família, do sustento. Mas o Senhor veio, epa, calma, que você precisa continuar mantendo foco nas coisas do Senhor, porque havia ainda muita coisa a acontecer, né? Então, e aí, tem mais alguma coisa dessa sessão? No, a gente no vai 10, que ele fala para o assim, Oliver Cauro, que ele diz assim... que é para citar a Oliver, né? Ele diz para ele assim, ó, no 10, né? Ele falou para ele, agora está falando para Oliver. Para Oliver, isso Ele mesmo. diz assim, continuará levando o meu nome diante do mundo e da igreja. Não deverá supor que possa falar em desmasia sobre a minha causa. E eis que estou com ele até o fim. A mesma coisa ele falou para ele. E em mim terás glória e não em si mesmo, seja em fraqueza, ou em força, ou em cativeiro, ou liberdade. No 12 ele diz, em todos os tempos, em todos os locais, abrirás a boca e anunciará meu evangelho com a voz de uma trombeta, tanto de dia como à noite. Dar-lhe-eis uma força que não é conhecida entre os homens. Olha, essa parte aí é falando, né? Essa parte que ele diz assim, vou te dar uma força que não é conhecida entre os homens. Essa força é a força missionária, né? O missionário fica incansável. É interessante. É incansável. A missão você trabalha, chega em casa, aí toma aquele banho, estuda com o seu companheiro, sua companheira, depois você vai dormir, outro dia acorda tudo bem, não tem férias não, são 2 anos para os homens, né? E 1 ano, 6 meses para as mulheres, né? E não se cansa não, tem férias, trabalha de domingo a domingo, só não trabalha no dia do Peter, né? Mas no dia do Peter para resolver suas coisas também. E às vezes então, ainda aparece algum trabalho, né? E às vezes ainda aparece alguém, né? E você não para não, então isso aí é incansável, para o missionário é incansável, ele não se cansa não. Mas o Senhor disse para eles, vou te dar, né? Vou te dar uma força que você nem imagina. Força missionária. Todo missionário tem essa capacidade de não cansar. Eu achei muito interessante também essa parte, né? Porque esse capítulo em específico, ele mostra que Joseph ele tinha que agir em sua vida para ele estabelecer uma situação financeira bem estável, né? Mas mesmo assim ele ainda tinha sido chamado por Deus para fazer a sua obra, né? Então, nesse capítulo ele mostra como foi que Deus ele o ajudou nas aflições dele, porque ele estava aflito, né? Ele estava aflito porque eu tenho que sustentar minha família, eu tenho uma esposa para cuidar, né? Eu tenho que viver também, eu tenho que comer, tenho que beber, né? Mas ele estava aflito com aquilo e ele precisava de algum suporte, né? Mas ele não, naquele momento, né? Ele não tinha certeza, será que o Pai Celestial vai me ajudar mesmo? Eu vou ter que agir. Ele teve uma dúvida, né? Aí ele perguntou e o Pai Celestial
o exortou a continuar na obra. E eu acho muito interessante que o Pai Celestial fez, ele tipo deu um abraço de consolo, né? Ele continue, não tem o que você está fazendo, que eu vou prover isso. Então, isso foi o que Jesus Cristo também fez no Getsemane, né? Teve a nossa conferência Destaca hoje, e uma das coisas que eu pude aprender é que Jesus Cristo, ele sofreu por nós para que hoje a gente não sofresse o que ele sofreu lá, né? E tem uma escritura que fala isso, que é Doutrinas e Convênios, seção 19, 16 ao 18, que fala assim: pois eis que Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez que eu, Deus, o mais poderoso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Então, tipo que nessa situação Jesus Cristo ele tirou o que Joseph ele tinha que fazer, né? Para ele, a situação, a aflição, a dor que Joseph estava passando naquele momento, para ele, e o ajudou Joseph nessa aflição, para que Joseph ele não sofresse aquilo, ele não tivesse um grande impacto, né? Por exemplo, se o Senhor não abençoasse Joseph naquele momento, Joseph iria estar como? Sem dinheiro, sem o que comer, porque não estava trabalhando, né? Então, E aí ele ia ter que escolher, né? Ou trabalhar na obra, ou trabalhar para se manter. Então o Senhor ele abençoou Joseph, ele fez com que as dores de Joseph fossem as deles. Ele teve empatia por Joseph e viu que poderia ajudar e ajudou. E hoje é muito importante que os jovens eles estudem para que eles tenham a sua autossuficiência, né? Se ele deseja servir ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força, ele precisa primeiro ser autossuficiente, né? Para poder ele ter o Senhor poder contar com ele em certos chamados que normalmente uma pessoa precisaria dedicar sua vida, dedicar a viver como profeta, né? Dedicar a viver só para o Evangelho. Então buscar a autossuficiência agora é bem importante para os jovens e para os mais velhos também, né? É o mandamento do Senhor, né? Ele é o mandamento. A autossuficiência é o mandamento do Senhor. O Senhor disse: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Desde Exatamente. Adão e Eva. Então é um mandamento que a gente aprende na igreja, de ser autossuficiente, não apenas espiritualmente, mas também temporalmente, materialmente, né? Para que a gente possa não só abençoar a nossa família, mas abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, não é isso? Então é realmente algo para ser colocado em prática na nossa vida, de conseguir ser um provedor, ser alguém que consegue ajudar outras pessoas, não só a nossa família, mas as outras também. Porque até como ele fala na escritura que vai até os passarinhos que não plantam e coisa colhem, não plantam nem colhem, comem e vivem. Mas aí ele chamou o profeta para isso, né? É uma pessoa específica que ele chamou o profeta, se você vai trabalhar só nisso. Se a gente hoje em dia tem a oportunidade de estudar e de se qualificar para ser autossuficiente e ter esse tempo para dar ao Senhor, maravilha. Por aí a gente vai passar um tempo vai ter o tempo para dedicar ao Senhor sem muita preocupação em manter a família. Exato. Porque ele já vai ter como se manter e ajudar outras pessoas, né? Eu fico pensando, José, eles, né, muito novos, para passar por tudo isso, e a grande responsabilidade. De repente, José se vê com a responsabilidade, além de cuidar da família, a esposa, depois casou, né? É uma responsabilidade grande para ele. E agora, ser administrador da igreja, né? Diga assim, administrador. Ele é o profeta. Mas a administração é na mão dele, tudo que ele tem que fazer. Um ponto muito forte, né? A parte também, né, de financeira, tudo organizar. E ele sendo um profeta, porque agora é muito fácil.
Agora tá bem fácil, né? Aí, e naquela época que não tinha computador, Não tinha os tinha como comitês. escrever, Né? Isso. comitês, não tinha mesmo você faz isso e Tinha aquilo, o sistema presidente da do quórum, socorro, depois que Ema foi chamada, né? O senhor foi dando tudo, né? O senhor foi Vai organizando. organizando. É interessante. Que a igreja começou a se organizar devagarinho e hoje está aí, né? Uma organização dessa que perfeita. Vamos pular para a sessão Vamos, 25. 25, que A é gente tem 2 sessões para finalizar. A 26 é mais curta, mas a 25 ela realmente tem a muita 25 informação. é especial, acho É que bem especial essa sessão. E essa sessão ela não é só foi apenas para a esposa do profeta, não, mas é para todas as pessoas, em especial para todas as mulheres, né? As mulheres da Cidade de Socorro, as mulheres que precisam voltar sua vida para o Senhor, como mulheres santas, como mulheres eleitas. Quer falar, Graça? Sim. Eu vou logo para o. No 1 logo que ele diz, né? É. Escutar a voz do Senhor, teu Deus, diz para Ema, a esposa do profeta. A esposa do profeta. Ela disse logo para ela, escuta o Senhor. Então é o dever da mulher em casa, na igreja, onde for, escutar a voz do Senhor aí. Todos nós devemos escutar, né? E os maridos escutam suas esposas, né? É. E marido escute. É. Porque as mulheres já escutam o Senhor. Elas têm um relacionamento mais pertinho, né? Pois é, Maria escutou o Senhor É. e aí ela teve o privilégio de ser a mãe do Criador, né? A mãe biológica dele aqui. Exatamente. Olha aí, tu como as mulheres escutam o Senhor. Tem até- Quem foi que viu Jesus Cristo quando ele ressuscitou a primeira vez? A mulher escuta o Senhor. Tem até um amigo meu que ele dizia que ele diz assim, ele disse, ó, o homem para ele dar uma bênção no filho ou em qualquer pessoa, ele tem que botar o óleo, falar as palavras certas e tal, né? A mulher só dá um beijinho que passa. Isso é incrível, Não é o né? filhinho, corre logo pra mãe, né? É. Dá um beijo, pronto, passa. Passou. Passou. E ele diz logo aqui no, né? Escuta a voz do Senhor, teu Deus, enquanto me dirijo a ti. Emma Smith, minha filha, olha como ele chamou. Minha filha, pois em verdade eu te digo, esse é o 25:1, viu? 25, perfeito. Minha filha, pois em verdade eu te digo, todos os que recebem o Evangelho são filho e filha Em em meu reino. Veja que o Senhor Forte, falou, né? fortíssima. Toda essa, que a gente não pode comentar todo porque não dá tempo, né? E o que ele disse no 2, dou-te revelação com respeito à minha vontade, e se fores fiel e andares nos caminhos da virtude perante a mim, preservar-te-ei a vida e receberás uma herança em Sião. Eu acho que ela ficou muitas vezes se perguntando qual era o papel dela, né? Imagina. Mas foi dada a revelação para isso já, Pra né? isso. Então, ela estava assim, meio que confusa, né? Então, o Senhor ele já deu essa revelação para orientar mesmo, não foi, Adriano? Para dizer, olha o direcionamento. Tá pra muito tua claro vida, agora, Tá né? muito claro, né? Ela já disse no 3 que ela é uma mulher eleita, né? No 4 ele disse que para ela não murmurar, não murmure por causa das coisas que não viste, porque foram ocultas a ti e ao mundo. E o que eu considero sábio para um tempo futuro. Tá? Então, Eu acho que Joseph falava a ela, né? Ó, o Senhor me mostrou isso. Aí ela, É. "Oxe, por que eu não vi? Porque Porque ele não falou pra mim, tá? Ele disse, ó, não murmura não, porque tá comigo aqui. No 5 ele disse o chamado dela qual era, né? O dever de teu chamado será confortar meu servo José Smith Júnior, teu marido em tuas aflições, com palavras consoladoras e com espírito de mansidão. não é com briga não, viu? É. Mulheres, a gente tem que aprender a ter esse espírito de mansidão que o Senhor mandou aqui, né? E a gente fica pensando, porque havia uma pressão muito grande sobre Joseph, sobre os papéis que ele desenvolvia, né, como profeta. Era do uma Senhor. pressão grande. E ela, acho que meio que se sentiu um pouco, e agora? O que é que eu devo fazer? Então, houve um momento que a igreja estava organizada, mas Emma não havia sido batizada ainda, né? Mesmo apoiando o profeta, mesmo sendo a esposa dele, ela não havia sido batizada. Então, a oposição era muito grande.
Então, marcaram o batismo de Emma e de outras pessoas, né? Contando um contexto histórico, né? No contexto ainda. E aí, eles, para que o batismo fosse realizado, eles fizeram uma parede dentro do riacho para manter aquela água concentrada ali e o batismo ser realizado. Emergir de totalmente. A pia batismal, né? praia não tinha. Era improvisada. Improvisada. Era improvisada. Não é hoje que a gente tem capelas que tem pias batismais. E aí, o que aconteceu? Quando chegou na hora do batismo, quando chegaram lá perto do rio, um grupo de pessoas em oposição à igreja derrubou a parede. Então não podia ser realizado o batismo dela e de algumas outras pessoas. E aí Eles ficaram zombando ainda dele. ficaram zombando, aquela coisa toda, aquela oposição muito grande. E aí eles tiveram que em algum momento refazer, sabe, essa parede novamente, para que aquela água se juntasse e o batismo de Emma acontecesse, né? Então existiam muitas dúvidas, muitos conflitos ainda na vida de Emma, mas o Senhor ele orientou ela com muito amor. Disse que ela tinha que realmente continuar sendo uma mulher que apoia o seu marido e deu um chamado a ela bem especial, que foi organizar o quê? O inário da igreja, né? E aí, para que ela pudesse realmente estabelecer a sua de socorro e organizar aqui especificamente já o inário da igreja, né? Ele fala que o canto realmente do coração nos aproxima do Senhor. E ela recebeu essa responsabilidade, né? Então, no versículo 10, eu gosto que é o tema da nossa aula. E o 7 também, ele fala que ela é escrevente. Isso, pode ler, Graça, por favor. O 7, antes da gente pro 10. Ah. E serás ordenada sobre suas mãos. Esse é o 25, no 25, 7. São 25, né? E serás ordenada sobre suas mãos para explicar as escrituras, exortar a igreja, conforme te for revelado pelo meu Espírito. E no 8º ele fala, né, sobre, pois Imporá as mãos sobre ti, né? pois eles imporá as mãos sobre ti e receberá o Espírito Santo. E teu tempo será dedicado a escrever e a aprender muito. Aprender muito, né? Tem uma... Olha aí, mulheres têm que ser sábias. Escrever e aprender muito. Mas vocês não lembram por que ele estava dizendo isso para Emma? Porque ele precisava mandar Oliver para algumas cidades como missionário. E Oliver era o escrevente. Não era ele que escrevia com a tradução e as orientações das revelações que estavam acontecendo, ele estava lá escrevendo. Só que o Senhor ele precisava mandar Oliver para uma outra cidade, para a missão. Então ele pediu para Joseph impor a mão sobre Emma e dar essa responsabilidade Mais a ela, uma uma responsabilidade a ela, né? De ser, de escrever, né? De ensinar as mulheres e as pessoas e aprender muito. Fiquei pensando sobre esse aprender muito, porque o Senhor ele conhecia ela, sabia das dificuldades dela, então ele disse isso, né? E não precisas temer, porque teu marido te apoiará na igreja, pois o seu chamado era para benefício deles, a fim de que lhes sejam reveladas todas as coisas que eu desejar, de acordo com sua fé. Então, o Senhor disse, olha, acalma, te prepara, és uma mulher eleita. E primeiro, eu gosto muito do Senhor, ele sempre nos convida a melhorar. O Senhor, ele não vai... do Senhor falar com as mulheres. Não Das tem mulheres né? não atenda. Então, é com todo amor. Em verdade, eu te digo que deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor. No 10, né? No versículo 10. Então, quais as coisas que poderiam afetá-la? Cobiça, riqueza, coisas mundanas. Então ele disse a ela assim, ó, com essa revelação. E essa revelação ela não é só para Emma, é para nossa vida, para nossa família, para nós mulheres colocarmos em prática e saber o valor que nós temos para o Senhor. O Senhor ele nos ama. Ele ama infinitamente, né? E ele sabe que nós podemos contribuir para o reino dele. Mas também precisamos aprender muito, né? Não ser aquela mulher que queira determinadas coisas, mas seja aquela mulher que tenha mansidão. Ele disse aqui para ela, tenha mansidão na sua vida. Então, porque minha alma se deleita no canto do coração. Se o canto dos justos é uma prece a mim,
e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. Então ele enumerou algumas coisas. A mansidão é do Senhor, diferentemente da contenda, da briga, do grito, né? Então ele está me ensinando como ela deveria agir para poder apoiar o marido dela. Não era com briga, viu, Emma? Não era com gritaria, mas com mansidão. Né? Então, A esposa de um profeta da restauração é a característica dela aí. Então que possamos aprender com essas grandes mulheres, viu? Eu preciso aprender muito ainda. também, graças a Deus. Muito, com relação à mansidão. A mansidão. Então ele diz assim: continue em espírito de mansidão. Ele reafirma para ela: continue em espírito de mansidão, acautelando contra o orgulho, que a tua alma se deleite em teu marido, e na glória que sobre ele virá. Então, o Senhor ele realmente orienta para que ela seja uma mulher que apoie ele nos momentos mais difíceis, que ela seja um escudo de proteção e mansidão no lar, que seja uma mulher que edifique o reino do Senhor, que não esteja voltada para as coisas do mundo. Então, isso é um convite para todas as mulheres, é um convite para nós, membros da igreja, né? Viver esse princípio eterno da mansidão, de poder apoiar seu marido em seus chamados, não é isso? E consolar ele, né? Como diz a Escritura. Consolar, muito bom, Adriano, perfeito. Como diz a Escritura, que ela está ali para consolar ele. Vamos avançar o 26 para terminar, né? Para finalizar, né? Que sessão, que aula. Se fosse para demorar, a gente ia falar muito sobre Emma, as duas. Eu dar umas 2 horas aí, eu acho. Horas, né? Essa já foi dada a Olivia Calder e João Whitman, né? Foi, exato. Então essa sessão é uma sessão bem pequena, 2 versículos, né? Mas uma coisa que nos chamou a atenção dessa sessão importante aqui, viu? foi sobre, além do estudo, foi sobre o apoio, não foi, Graça? Apoio. Sobre o levantar das mãos que a Os gente dois faz. falam, aí se com um acordo, ele fala. Isso. No 1, né? É. Eles são instruídos a estudar a Escritura e pregar confirmada a lei do comum acordo. Comum acordo. Para Olivia Calder e para João Whitman. Então, a lei do comum acordo é a imposição o apoio à mão, né? Quando você apoia o profeta, você apoia o bispo. Um chamado e tal. É a lei do comum acordo. E é interessante, então daí já começou, viu? Ele foi acrescentando, né? Cada revelação acrescentava uma coisa e ensinava. E esse princípio traz união, né? Quando você apoia um líder, não é só levantar das mãos. Isso. Mas é apoiá-lo em todos os momentos, né? Em todos os chamados a gente tem muitos desafios. E os líderes, eles não são perfeitos. A gente não pode vê-los como pessoas perfeitas que não são. Mas a única coisa que a gente precisa fazer, e ele diz que essa lei, como um acordo, é apoiar. Não apenas levantar a mão, mas apoiá-lo nas dificuldades, né? Ele diz assim que essas coisas serão feitas de comum acordo na igreja, por meio de muita oração e fé, pois todas as coisas que recebereis vai ser pela fé. Então, se eles estão em propósito, a gente vai ter esse espírito de oração, esse espírito de amor, de acordo e de apoio, acima de tudo, não é? Pronto, é isso, basicamente. Dava para falar mais, mas não tem tempo. Então, para terminar, queria falar para vocês 2 trechos de 2 temas. O tema das moças e o tema dos rapazes. No início, o primeiro parágrafo. O das moças. Sou uma filha amada de Deus. Sou uma filha amada de pais celestiais, com uma natureza divina e um destino eterno. E o dos rapazes. Sou um filho amado de Deus e ele tem uma obra para mim. Eu queria enfatizar, no término dessa aula, que todos nós temos um papel importante em sua obra. E todos nós temos uma natureza divina. E somos amados pelo Pai Celestial e pela Mãe Celestial também. Nós somos amados e somos conhecidos por Ele. Ele sabe nossa capacidade que a gente tem.
para a gente melhorar, para a gente mudar e para a gente ter o Espírito dele conosco, né? E buscar revelação para isso. Então, que possamos seguir os conselhos dos nossos profetas. E um dos conselhos é pense celestial, né? Então, que a gente possa ser um filho amado de Deus que pensa celestial. Que quando nós pensamos celestial, nós fazemos com que nossas provações, nossas tentações e todas as outras dificuldades que a gente tem, elas possam ser elevadas ao Pai e Ele vai poder nos ajudar. Então, é esse o Vem Segue-me que a gente termina hoje. Não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E terminamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.